cara a cara com a política. Olá, começa agora o programa Cara a Cara com a Política, uma produção do jornal A Folha de Irati, com apoio da rádio Vale do Mel FM. O programa é voltado para entrevistas de candidatos a prefeito dos municípios da região da ANSESPAR. Estamos seguindo todas as medidas de prevenção em relação à Covid-19, mas estamos sem máscara para melhor dicção e, desta forma, a compreensão do público. Todos os candidatos a prefeito estão sendo convidados para conceder entrevistas. Hoje, nós vamos entrevistar o candidato a prefeito de Rebouças pelo PSD, Luiz Everaldo Zac. Da coligação, o progresso continua. Olá, candidato. Obrigada. Olá, pelo aceite estamos aqui do convite, por participar do programa. Gostaríamos, de início, a sua apresentação. Pois bem, eu sou Luiz Everaldo Zac. Eu vim do interior do município de Rebouças, lá do Barro Branco. É a comunidade mais distante do município de Rebouças, 30 quilômetros, em torno de 30 quilômetros da sede. Trabalhei inicialmente na agricultura, estudei na escolinha do interior, até a terceira série. Veja como os tempos mudaram. A minha comunidade só tinha até a terceira série do primário. Tive de ir até São Mateus do Sul, na casa de parentes, para poder concluir a quarta série. Tamanha era a dificuldade devido à distância e os problemas que existiam na época, que eram muito mais graves dos que existem hoje. E de lá, então, eu estudei, né, até a quarta série, trabalhei na lavoura, daí junto com meu pai. Trabalhei um tempo também num armazém, né? Antigamente os armazéns, as bodegas, como se dizia, eram bastante fortes e importantes no comércio do interior. E em seguida trabalhei mais 6 anos na lavoura, plantando fumo. Quis o destino que eu me acidentasse no trabalho. Acordei de manhã, eu passei a noite secando fumo e estava meio dormindo de manhã. Fui pegar os cavalos para trabalhar no dia seguinte e acabou que a corda enrolou na minha mão, me acidentei. E daí meu pai disse: agora você pode ir para a cidade, porque eu queria ir para a cidade. E acabei indo no sindicato, né, Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Aí fiz um trabalho junto aos trabalhadores rurais, os agricultores familiares, principalmente. Um trabalho de destaque a gente acabou fazendo no sindicato. Fui a vereador inicialmente, acabei não me elegendo. Fiz uma votação para ser eleito na época, mas acabei não me elegendo, por causa que a legenda partidária, na época, só deu uma vaga. E, em seguida, fui a prefeito e acabei me elegendo. E estou, então, até hoje, né, na política, já no 4º mandato de prefeito lá no município de Rebouças. Graças a Deus, realizamos um bom trabalho, muitas conquistas, obras, aquisições, investimentos que a gente levou para o município de Rebouças, melhorando significativamente o nosso município. Esse, em resumo, é um pouco da minha história. Muito obrigada. Candidato, para a gente começar as perguntas, então, né, falar sobre o plano de governo, eu gostaria que você falasse como que foi criado, né, estruturado e montado aí o seu plano de governo para essas eleições. Então, o plano de governo é o retrato da nossa trajetória na prefeitura, da nossa experiência governando o município, e também foi compartilhado, foi feito discussões, né, nos conselhos municipais, junto ao secretariado da prefeitura, sempre levantando sugestões do que a gente deve fazer. E, então, disso tudo, de todas as discussões que a gente fez, da própria experiência deste mandato, que ainda está vigente, a gente acabou elaborando o nosso plano de governo, que está retratado em 25 páginas, né, e colocado lá no site do TSE, à disposição de todos para verificação, né. Prefeito, dentro do seu plano de governo, na questão de saúde, há uma proposta de implantar, na medida do possível,
o atendimento à saúde do trabalhador, o qual seria realizado à noite, contemplando o atendimento de enfermagem, médico e odontológico. Como que seria implantar isso? Da onde vem o recurso para poder implantar um fato desse dentro da saúde? Então, nós implantamos, neste mandato, a 5ª equipe de Estratégia de Saúde da Família, né? Que já era um sonho para Rebouças. Nós tínhamos 4 unidades de saúde e havia, principalmente numa unidade, havia uma superlotação de pessoas. Então, com a implantação da 5ª equipe de Saúde da Família, a gente redistribuiu as áreas e acabou que a demanda ficou menos gente em cada unidade de saúde e, sem dúvida nenhuma, foi uma conquista importante. E, além disso, a gente implantou ambulatório médico municipal. O ambulatório ele atende a toda a demanda que fica represada nas unidades de saúde, de atendimento médico, que era uma queixa que existia, que não havia médico nas unidades de saúde, e sempre acontece do médico faltar, eventualmente não vai ter médico na unidade de saúde, ou mesmo a demanda ser maior do que a capacidade de trabalho do profissional médico. Então, com o ambulatório, nós resolvemos esse gargalo, porque toda a demanda reprimida das unidades de saúde acaba sendo encaminhada para o ambulatório médico municipal, e a gente praticamente eliminou, se você olhar assim os dados que a gente tem, eliminou a queixa que existia por falta de atendimento médico, ou falta de ficha, que era a reclamação do povo. Então, com a 5ª equipe do PSF e isso, a gente resolveu esse problema. Agora precisamos avançar. E o atendimento médico à noite, atendimento de saúde à noite, né, porque é mais amplo do que só o atendimento médico, com certeza ele vai dar mais condições para o trabalhador que trabalha durante o dia ter a oferta desse serviço na rede municipal de saúde. Então, a nossa meta para o próximo mandato é estender mais o atendimento, né? Estender para o período noturno, pelo menos um local poder fazer esse atendimento à saúde do trabalhador, que são aquelas pessoas que trabalham durante o dia e não tem como procurar durante o dia o atendimento, vão acabar procurando durante a noite. Os recursos virão do orçamento da prefeitura e de parcerias que a gente vai celebrar junto ao governo do estado, ao governo federal. A gente sabe até que o governo federal, o Ministério da Saúde, tem interesse em estender o atendimento das equipes de saúde da família, passando a hora do almoço e também adentrando o período noturno. Então, eu acredito que a gente vai, dentro dessa estratégia, que é até do próprio Ministério da Saúde, a gente vai se encaixar dentro desse programa, dessa estratégia, e os recursos virão, então, parte do Ministério da Saúde, parte da CESA, do Estado, e parte do município, investindo, então, nesse novo programa que a gente quer implantar, e a gente sabe que isso vai ser um avanço importante no atendimento de saúde do município. Candidato, no âmbito da educação, a sua proposta visa, abre aspas, apoiar dentro das possibilidades os estudantes do ensino superior e médio, profissionalizante com subsídio no transporte ou por outros meios, fecha aspas. A gente pergunta para você, candidato, quais são as possibilidades de apoio da administração no transporte escolar universitário e será possível ser gratuito? Então, eu acredito que totalmente gratuito é difícil, mas a gente vem avançando, vem subindo gradativamente o percentual de subsídio em relação ao custo do transporte, que é um dos custos para se fazer uma faculdade ou uma escola técnica, né? A ideia nossa é ir ampliando espaço no orçamento do município a cada ano e melhorando o orçamento para que vá se aumentando proporcionalmente o subsídio em relação ao custo do transporte para os nossos estudantes universitários e do ensino médio. Sabendo que a gente, primeiro, tem que fazer a função principal do município, que é o ensino fundamental, né? A educação infantil e o ensino fundamental. A gente não pode desproteger a educação infantil e o ensino fundamental e para fazer o aporte de subsídio para o ensino técnico, profissionalizante e universitário. Então, a gente tem que compatibilizar as duas coisas, né? A educação básica, que é a função primordial do município,
e também esse incentivo para que os nossos estudantes universitários do ensino médio também possam estudar, porque a gente sabe que isso é fundamental com esse mundo evoluindo do jeito que está evoluindo, a tecnologia a cada dia ganhando mais espaço. A gente sabe que o mercado de trabalho vai ser cada vez mais exigente e é fundamental que os nossos adolescentes, jovens, possam estudar o ensino técnico, profissionalizante e a universidade. Então, é fundamental isso. A gente pretende ir aumentando o espaço no orçamento público e a gente vai conseguir, porque a prefeitura sendo bem gerida, da forma que a gente vem gerindo a prefeitura, com as contas em ordem, trabalhando no lado da receita para ir elevando a receita do município gradativamente, que isso está acontecendo, graças a Deus. O nosso planejamento, o nosso setor da Secretaria de Administração e Finanças tem trabalhado em cima disso para que vá melhorando a arrecadação do ICMS e a própria arrecadação própria da prefeitura. E trabalhando também no lado da despesa, para que a despesa reduza, a gente vai economizando, reduzindo os preços das contratações, economizando dinheiro, com certeza vai abrir mais espaço para que a gente possa aportar mais recursos e fazer um subsídio cada vez mais robustos para esses estudantes. Ok. Só uma dúvida. Hoje, como que ele é feito? A prefeitura passa um subsídio para uma associação e eles distribuem conforme a necessidade deles ou não? Não, hoje é feito assim. A gente credencia as empresas que prestam os serviços, faz um credenciamento na prefeitura, e o valor que a prefeitura tem disponível é dividido entre o número de alunos que estão utilizando o transporte. Cada um vai receber a sua cota de acordo com a divisão. Até 60 quilômetros é um valor e depois, acima de 60 quilômetros, são valores maiores, daí que nem é para a União da Vitória, Ponta Grossa, Guarapuava, tem um valor um pouco maior. É assim que é dividido, é uma conta conforme o número de estudantes que se utilizam do transporte. Candidato, vamos falar agora sobre agricultura. Uma das propostas é incentivar a criação de agroindústrias. Esta seria uma solução para aumentar a renda no campo? É uma solução a agroindústria, a fabricação de produtos, né? E a gente tem incentivado isso já neste governo, principalmente no ramo de produção animal, né? A prefeitura tem ajudado com assistência técnica, com o trabalho do veterinário, até pela responsabilidade técnica de algumas pequenas empresas, e tem dado resultado. Eu tive visitando uma experiência lá no município de Criciúmal, lá no Rio Grande do Sul, onde eles apoiam as agroindústrias, as pequenas empresas familiares, na fabricação de diversos produtos. Eu acho que esse é um caminho, desde fabricação de vassouras, doces, enfim, produtos bem que a gente não imagina, às vezes, que possam dar certo e dão certo. Então, essa é uma ideia que a gente já está fazendo algumas coisas nesse sentido. No ramo de panificação, por exemplo, aumentou muito no município de Rebouças, né, a fabricação de pães, bolachas, biscoitos. A gente inseriu até alguns desses produtos na merenda escolar, nos programas de aquisição de alimentos da prefeitura, que a gente expandiu bastante neste mandato. A ideia é ir combinando, né, a estrutura da produção da agricultura familiar, já passando também para um pré-processamento, uma fabricação de um produto caseiro e tal, e a gente dá esse incentivo das mais variadas formas, que vão desde essa assistência técnica que eu falei, através da Secretaria da Agricultura, dos programas de comercialização que a nossa Secretaria da Agricultura tem criado e ampliado, até fornecer um pouco de tijolo, de cimento, de material de construção para que possa ser construídas pequenas fabriquetas adaptadas. Nós queremos fazer bastante disso e vamos procurar ampliar o espaço também no orçamento do município, né, criando dotações que a gente possa fazer esses pequenos investimentos em pequenos negócios familiares que eu acredito que possam dar muito resultado. Vamos ampliar isso para frente, se Deus quiser. Prefeito, no ramo da habitação, a Rebouças recebeu recentemente a inauguração, né, de algumas casas ali na Vila Facão. Tem também
o programa que está sendo o de requalificação urbana, que também é na Vila Facão, que está melhorando as estruturas, mas no seu plano de governo existe um traço para habitação, abre aspas, ampliar projeto de doação de terrenos. O que é esse projeto? Como executar ele? Qual que é o objetivo? Na verdade, é a prefeitura poder fazer a cessão de lotes e tal. Nós vamos ter que adquirir áreas de terrenos e fazer essas cessões de lotes para famílias que possam construir. É a regularização fundiária, que a gente já está fazendo, né, um programa de regularização fundiária também, para que as pessoas que estão no lote possam regularizar, ter a matrícula do seu terreno e contratar um financiamento junto à Caixa Econômica, junto a outras instituições financeiras. E também o que a gente pretende é adquirir terrenos para implantação de novos loteamentos, né? A gente tem um déficit habitacional expressivo no município de Rebouças, bastante gente demanda, procura por casa, e a gente pretende fazer bastante investimento nessa área da habitação agora no próximo mandato. Já vai sair também mais 32 casas, já está com ordem de serviço emitida, ali depois da Vila Facão, ali na saída para o Bugio, né? A construtora já está iniciando a terraplanagem, já vai iniciar as obras em breve, ou está iniciando já. E a gente pretende fazer novos loteamentos também e fazer novos programas nos moldes da Vila Facão. E uma das vilas que podem ser beneficiadas com essa revitalização nos moldes que foi feito na Vila Facão é a Vila Vicentina, né, que fica na saída ali para a Cachoeira dos Domingues. A gente quer ver se consegue inserir a Vila Vicentina dentro de um programa parecido com esse que foi executado na Vila Facão, que foi um programa extraordinário, porque, além de melhorar a qualidade da habitação, também levou uma infraestrutura melhor para a vila, com asfalto, com nova iluminação, né, com calçadas, enfim, deu uma urbanizada realmente naquela importante vila do município. A ideia nossa é expandir esses programas e construir mais casas, tanto casas populares em loteamentos, como também dentro do programa de moradia social da Secretaria de Assistência Social, a gente poder ajudar as famílias com um pouco de material de construção, um kit de material de construção, e até mesmo mão de obra, na medida do possível, para que a gente possa também melhorar, construir também casas do jeito que o povo precisa, né? São casas mais simples, mas que vão ser moradias para as pessoas que precisam. E isso através da Secretaria da Assistência Social. Então, o nosso programa de habitação vai ser um programa dentro de loteamentos, novos loteamentos, junto com a Coapar, junto com os programas habitacionais do governo federal e do governo do estado, e também programas com recursos próprios da nossa Secretaria de Assistência Social, que a gente espera executar dentro do programa de moradia social, melhoria de moradias, construções de banheiros e assim por diante. Cara a cara com a política. Candidato, como foi criada a sua base de apoio para essas eleições e por que optou pela escolha e manutenção do mesmo vice? Bem, a minha base de apoio ela é uma base bem sólida. Assim, a gente está junto há muito tempo com as pessoas que me acompanham e agregamos também novas pessoas, né, dentro da nossa equipe. E dos partidos que nos apoiam também, pessoas novas passaram a integrar, pessoas que realmente agregam apoio, que eu digo, em ideias, em trabalho e na gestão do município, e apoios políticos importantes também a nível de Estado, junto ao nosso governador Ratinho Júnior e junto a importantes secretários
de Estado, e também no âmbito federal, deputados federais que nos ajudam e vão nos ajudar muito para frente. Então, a base é essa. Há muito tempo a gente permanece junto com a maioria das pessoas que estão na minha base de apoio e agregamos novas pessoas também para ir renovando, né, oxigenando o nosso grupo com novas ideias e também importantes ações que são construídas a partir disso. O vice-prefeito, Fábio Chiquita, é uma pessoa extraordinária, uma pessoa que me acompanha desde 1997. Ele me conheceu no dia que eu ganhei a eleição, a minha primeira eleição em 1996, ele não me conhecia. E quis a história, o destino, que a gente construísse uma aliança muito importante. Já acertamos com o grupo político que ele pertencia na época, que eu elegi 3 vereadores e agregamos mais 3 vereadores, e tocamos aquela gestão brilhantemente. Foi um grande mandato, meu primeiro mandato. E desde então a gente está junto com o Fábio, né? O Fábio, ou como vereador, ou como vice, alternando, né? Está junto com ele. Ele é um empresário bem-sucedido no município de Rebouças, gera bastante emprego na cidade. Então, ele traz também, qualifica a nossa gestão, porque ele traz o lado mais econômico do município, a visão do setor econômico, que é importante, né? A visão do empresariado, agregada à visão que a gente tem mais a ligação com o povo, com o povão, com os trabalhadores, com a agricultura. Então, ele soma muito para a nossa gestão. Ele traz, agrega muito dentro das ideias da administração e tem nos ajudado bastante. Além disso, ele é muito parceiro, muito companheiro, está ao meu lado há muito tempo. Então, como o nosso lema é o progresso continua, e a gente fez uma gestão extraordinária, esse mandato foi muito bom para Rebouças. Nós investimos mais de 20 milhões no município, então, investimentos importantes, 12 milhões em equipamento, 8 milhões em asfalto, diversas obras de reforma, de prédios, enfim, nós avançamos muito, programas importantes que foram realizados. O nosso lema é o progresso continua, ele tem que continuar também para que o progresso continue, somando, agregando, né, ideias, que a gente tem basicamente os mesmos princípios, as mesmas ideias, mas ele está ali no setor do comércio, no setor da indústria, ele traz para dentro da prefeitura, para dentro da gestão, as ideias também para movimentar a economia e movimentar a cidade como um todo. É um cara que me agrega muito e, por isso, ficamos com ele. Candidato, a sua vida eleitoral nasceu na esquerda. Foi prefeito pelo PT, depois passou para o PROS e hoje está no PSD, um partido de centro-direita. O senhor acredita que vai trazer os votos dos petistas que apoiaram anteriormente? Eu creio que sim, porque a gente também, dentro dessas pessoas que eu falei, tem muita gente do PT que nos acompanha desde o início, né? E a gente tem a visão do PT, tem a visão do PSD, tem a visão do PP, tem a visão do PTB, tem a visão do PSB, que também é mais alinhado à esquerda. Eu acho assim que os extremos são ruins. Tanto a extrema esquerda como a extrema direita é ruim. Eu acho que a própria natureza, na natureza tudo é equilíbrio. Então, quando a gente tem um equilíbrio de forças, as ideias boas da esquerda somadas com as ideias boas da direita, a gente tem um governo melhor. E é o que está acontecendo no município de Rebouças. A gente está contemplando todas as ideias, né, vendo o lado positivo que ambos os lados têm, e isso também tem somado e tem agregado muito. E é resultado de tudo isso o sucesso da nossa gestão, boas alianças, a gente faz alianças com boas pessoas, aliança com o governo do Estado. Eu acho que o fato do governador Ratinho estar junto com a gente é uma coisa extraordinária. O compromisso dele em fazer a obra do asfalto de Rebouças ao Marmeleiro é um compromisso essencial, é uma obra fundamental para o município. Nós perderíamos muito se não tivéssemos a garantia de que esse asfalto vai ser feito. E no lado federal, nós temos diversos deputados federais também que nos apoiam, de vários partidos e de vários pensamentos, ideologias. Eu acho assim que a gente tem que agregar ao máximo todas as ideias, tirar o lado bom de cada apoio
e também trazer recursos para a cidade, que é o que está acontecendo, e eu acho que isso vai acontecer muito no próximo mandato. E como que foi a aliança que permitiu entrar para o PSD? Então, basicamente, a gente tem um contato grande com o Sandro Alex, que é o secretário da Infraestrutura e Logística do Estado. A nossa aproximação também com o PSD local foi importante nesse sentido. A gente agregou pessoas do PSD na nossa gestão. Fizemos uma boa conversa, pautamos essa conversa em cima de obras e aquisições importantes para o município, entre as quais esse asfalto da cidade até o Marmeleiro, e, a partir disso, eu não vi motivo para não ir junto com o governo. O governo vai estar ao nosso lado e, sem dúvida nenhuma, o governo do Estado é fundamental, porque vai agregar muito, vou ter a garantia dos recursos que vão ser necessários para fazer outro grande mandato, se Deus quiser. Mas, candidato, isso é um depoimento presencial. Eu estava na sua posse, e na sua posse o senhor disse que nem o senhor e nem o Fábio seriam candidato à reeleição. E isso é um quadro que mudou durante o processo. Como que mudou isso? Por que mudou? Então, mas naquela data, naquele momento, nós não éramos candidatos. Naquele exato momento, nós não éramos candidatos. Qual que é a principal questão a ser abordada em relação a esse sentido? A gente falou isso justamente para tirar esse peso e também para não entrar na gestão pensando em reeleição. Porque esse é o maior problema, você governar pensando na próxima eleição. Você tem que governar para fazer o bem para o povo, para fazer o bem para a cidade, para executar as obras, realizar conquistas para a população, né, avançar. Esse é o sentido de governar. Agora, se você fica pensando em eleição já na entrada do mandato, pode ter certeza que esse é o segredo para fracassar. Então, nós não estávamos pensando em reeleição e não estávamos nem aí para a eleição. Nós primeiro trabalhamos. Como vimos que o trabalho foi bom, o mandato foi bom, realizamos grandes investimentos, a cidade prosperou, o interior melhorou, temos um alinhamento extraordinário com o governador Ratinho Júnior, com os diversos secretários de Estado, principalmente com o Sandro Alex. A garantia de que vamos fazer o asfalto de Rebouças ao Marmeleiro, a gente viu que era fundamental para a cidade, para o município, a continuidade desse trabalho. E por isso que colocamos o nosso nome, de novo, para a reeleição, justamente pensando nesses compromissos e nessas conquistas importantes que vão se efetivar no próximo mandato. Zac, você vai enfrentar 2 outros candidatos, né? Mas um desses candidatos ele tem deficiência. Isso muda a estratégia da tua campanha ou não? Eu creio que não. Eu acho que a gente tem que respeitar as pessoas como elas são, as ideias das pessoas, dos adversários, a gente tem que respeitar e temos que fazer o debate político com a maior naturalidade, sabendo que são 3 candidatos que têm consciência, cada um com a sua estratégia, com o seu método de campanha, de convencimento dos eleitores, e assim que a gente vai fazer a campanha. Candidato Zac, na sua primeira eleição pelo PT, teve uma campanha sem recursos, baseada na sola do sapato, né? Agora você tem estrutura e vai enfrentar um candidato com menos recurso que você. Como a eleição é polarizada, você, candidato, teme uma reedição de sua primeira eleição com papéis opostos? Olha, eu acho que o fundamental é a história, né? A gente tem história, já prestou relevantes serviços para o município, realizamos, como eu falei, inúmeras obras, aquisições importantes, melhoramos a nossa saúde, né? A saúde teve avanços expressivos, a educação não para de subir a qualidade do nosso IDEB, da qualidade da nossa educação, realizamos importantes avanços na área de educação. No setor do interior, a gente cuidou bem das estradas, que é fundamental, cuidamos bem da nossa agricultura familiar, realizando importantes programas na comercialização e na produção de alimentos, trouxemos
emprego para a cidade através de uma modalidade de investimento que a gente fez, que é a alocação de barracões. A gente acabou trazendo empresas para a cidade, gerando emprego. Os nossos indicadores são positivos na área de emprego, na média da região. Então, a gente tem uma história a ser contada e a ser valorizada. Eu acho que é em cima disso que nós vamos trabalhar, em cima daquilo que a gente já fez, em cima daquilo que a gente vai fazer, mostrando que quem já fez pode fazer mais, né? Eu acho que é basicamente isso. A população é que vai fazer a sua escolha, né? E essa questão da campanha, eu acho que a campanha está muito igual neste ano. Assim, não existe assim dizer que um tem uma estrutura muito melhor do que o outro. Não existe uma certa disparidade. Eu acredito que não, porque a pandemia meio nivelou todo mundo, né? Nós não vamos poder fazer comício, não vamos fazer reunião, a campanha está muito limitada, porque não pode fazer aglomerações. Eu acredito que está tudo muito igual em termos de estrutura. O que vai prevalecer mesmo é o convencimento do eleitorado. E nós temos o que apresentar, porque já fizemos, e vamos propor um futuro de esperança para o município de Rebouças, com as novas obras e investimentos que vamos fazer no próximo mandato. Temos apoio político, que é fundamental para isso. Candidato, durante essa gestão, você teve que trocar a sua secretária de Educação por uma possível improbabilidade administrativa. O que fez para averiguar os fatos? Então, infelizmente, aconteceu um caso lá no município em que nós tivemos que fazer a substituição em virtude de um depósito na conta pessoal. A gente não pôde concordar com esse procedimento e tivemos que fazer um ajuste na equipe da Secretaria de Educação, né, trocando, então, a secretária de Educação. E foi averiguada a situação, né, e o Ministério está na mão do Ministério Público agora, tem um procedimento aberto em relação a isso para se apurar se houve, de fato, má-fé ou crime em cima disso. Mas a parte administrativa a Prefeitura fez. Zac, está implantado no Hospital Darcy Vargas o serviço de cuidados continuados. Este serviço mudou a realidade do hospital na questão da arrecadação. Isso fez com que a Prefeitura tivesse que investir menos na instituição? Como que é o investimento e a parceria com o Hospital Darcy Vargas? Olha, a parceria com o Hospital Darcy Vargas é uma parceria efetiva e uma parceria muito boa. Nós tivemos uma conquista importante neste mandato também, que foi a modalidade de contrato. Nós mudamos o modo de contratação do hospital, porque antes era tudo misturado, urgência, emergência no contrato. Agora nós separamos. A Prefeitura paga para o hospital atender no horário que as unidades de saúde não atendem, ou seja, das 17 horas às 8 horas da manhã do dia seguinte, nos dias de semana, e aos sábados, domingos e feriados. Tá? Para atender procedimentos ambulatoriais. Então, consultas médicas, coisas simples lá que a população precisa, o hospital está contratado para atender. Tem até 45 minutos para fazer o atendimento a partir da chegada das pessoas no hospital. Eu não estou falando de urgência, né? Urgência é outra coisa. Urgência é custeado pelo SUS, vai lá pelaquela tabela lá de Manchester lá e pronto, né? A urgência é urgência. Mas esse serviço que eu estou falando foi uma conquista para o povo, porque o povo tem o direito de ser atendido pelo nosso hospital, porque nós estamos contratando serviços básicos do nosso hospital. Então, eu acho que foi um avanço bastante grande, está bem definido o que a Prefeitura paga para o hospital. Nós estamos fazendo agora um aporte de R$ 95 mil por mês para o nosso hospital. Para o próximo ano, a ideia nossa é passar para R$ 105 mil. A princípio é o que está no orçamento. A gente está aumentando gradativamente esse repasse, porque a gente pensa que esse serviço também é um serviço fundamental. E isso tudo somado com essa receita dos serviços continuados que você falou, Nilton, e também de outras fontes com o hospital, fez com que praticamente acabasse aquele angu que existia, aquela discussão, o hospital está se quebrando, vai falir.
Ninguém falou mais disso. Também não falou porque a prefeitura está passando em dia. Importante dizer isso, porque nós tivemos problemas anteriormente que não se passava em dia, não na nossa gestão. Mas agora nós estamos passando rigorosamente em dia, até um pouco antes, às vezes, para o nosso hospital, esses 95 mil. Porque mais importante do que contratar o valor, fixar o valor, é repassar em dia. Porque não adianta nada você falar que vai fazer e não fazer. É melhor você falar que não vai fazer e faz, né? Que é o nosso caso, que nós estamos repassando 95 mil reais por mês, rigorosamente em dia, para esse serviço bem definido que está no nosso contrato. O relacionamento é na base do diálogo, numa boa, o relacionamento da saúde com o hospital, da gestão do município com o hospital. Acredito que a gente trabalha agora fiscalizando esses serviços, a gente sabe o que está contratando, sabe o que está pagando, e o povo é que está ganhando. Cara a cara com a política. Candidato, por lei, o município tem que gastar do recurso da prefeitura 15% na saúde, 25% na educação, mais a folha de pagamento. Com isso, sobra pouco para o investimento. Como deseja implantar o seu plano de governo com o restante de recursos? O recurso livre que sobra é muito pouco para a prefeitura investir, né? O grande desafio das pequenas cidades é aumentar proporcionalmente a sua capacidade de investimento. Porque a capacidade de investimento dos pequenos municípios, não é só de Rebouças, da grande maioria, eu diria, salvo lá quem recebe royalty, tem alguma receita extraordinária, que daí também nadam de braçada, né? Mas os municípios pequenos que têm arrecadação própria pequena, e vivem do Fundo de Participação e do ICMS, como é o caso de Rebouças, tem uma capacidade de investimento bastante pequena, gira em torno de 3%, 4%, 5%. Se conseguir investir 5%, já é um patamar bem razoável, porque nós temos uma arrecadação de 40 milhões, investiríamos 2 milhões por ano da receita própria. Mas é difícil alcançar esse patamar. Então, o que a gente tem que fazer? É, basicamente, garantir os recursos para as contrapartidas das obras e aquisições dos convênios que a gente faça com o governo do Estado e com o governo federal. Porque é fundamental que o município tenha um colchão para isso, tenha recursos ali, né, no fluxo de caixa do dia a dia da prefeitura, tenha esse colchão, porque a hora que a gente vê um projeto bom, que tem um valor lá de 500 mil, mas precisa colocar mais 200 mil da prefeitura, a prefeitura ter esse dinheiro. Fundamental isso. Então, o nosso desafio é ir aumentando a nossa capacidade de investimento, que só vai ser possível se a gente for aumentando a nossa receita gradativamente, do ICMS, das receitas próprias, e ao mesmo tempo ir reduzindo as despesas, fazendo boas contratações, boas licitações, estabelecendo bons parâmetros de contrato. Esse é o nosso desafio. A gente avançou bastante nisso. E eu creio que a gente vai avançar muito mais agora, a partir do próximo ano, na próxima gestão, porque nossos servidores também, nossos funcionários, são funcionários capacitados e têm nos ajudado brilhantemente. Quase toda semana surge uma nova ideia na prefeitura, fruto do trabalho dos nossos funcionários. Os funcionários também se motivam com uma boa gestão, é importante dizer isso. Os funcionários percebem quando uma gestão é séria e quando uma gestão olha, em primeiro lugar, para o povo e começam a vestir a camisa, ficam motivados para trabalhar, para criar novas ideias. E é assim que a gente vai aumentando a nossa capacidade de investimento. A prefeitura nossa tem feito investimento com recursos próprios e tem feito contrapartidas importantes em projetos importantes que são contratados junto ao governo do Estado e ao governo federal. E é assim que vai continuar.
Prefeito, como que está o caixa da prefeitura? Olha, o caixa da prefeitura está saudável. Não tem muito dinheiro, mas não tem déficit, o que é importante. A gente sempre está mantendo esse colchão, esse lastro que eu falei, né? Sempre tem um pouco de dinheiro para fazer as contrapartidas, fazer investimentos pontuais, carregar mais recursos numa ação que seja importante em determinado momento. Então, eu sempre trabalho com uma certa folga no caixa, né? Tanto que eu estou há 16 anos na prefeitura, todas as minhas contas estão aprovadas, graças a Deus, pelo Tribunal de Contas, pelos órgãos de controle, os órgãos concedentes de recursos, né? Sempre estou trabalhando com um pouco de saldo positivo. Em todas as fontes, sempre acaba sobrando um pouco de dinheiro ao final do ano. O objetivo da gestão pública não é sobrar dinheiro, porque o dinheiro tem que ser investido na população. Mas sempre tem que trabalhar com um pouco de folga, porque pode chegar a determinado momento que a arrecadação caia, que uma determinada despesa suba demais. Então, é necessário trabalhar com esse colchão que eu falei de recursos. Atualmente, eu não sei bem, mas na fonte Livres, eu acredito que nós devemos ter um saldo entre 1,5 milhão e 2 milhões de reais, né? E vamos fechar as contas tranquilamente neste final de mandato, nesse final de ano, e fazendo investimento e a prefeitura trabalhando dentro da normalidade, mesmo num período de pandemia que nós estamos vivendo. Continuando, então, falando de economia, Zac, 2021 pode ser um ano de arrecadações baixas devido à pandemia causada pela Covid-19. Quais as propostas para uma possível queda de arrecadação e qual a estratégia para gerar mais renda em Rebouças? Então, esse, de fato, pode ser um desafio que vai se apresentar. Embora a gente não tenha bem a noção de que realmente se confirme isso, porque a gente já está vendo uma reação na economia e há uma demanda reprimida pelas coisas, pelos produtos que não foram fabricados durante a pandemia, porque as fábricas estavam fechadas e tal. Então, pode ser que essa demanda reprimida agora faça com que tenha que se elevar a produção, né? A gente está sentindo até um pouco de inflação já, né? O mal da inflação parece que começa assim a aparecer de volta. Então, talvez não se confirme essa tendência que seria natural de uma queda da arrecadação para o próximo ano. Mas, se isso acontecer, é o que eu falei, a prefeitura já está com uma certa segurança no seu caixa, né? Nós estamos tocando a prefeitura com cautela. E a outra questão, na geração de renda, a gente já destinou recurso no orçamento, por exemplo, para a gente fazer novos investimentos, como, por exemplo, aluguel de barracões, né? Que é uma modalidade de investimento que a prefeitura fez lá. Nós trouxemos 2 empresas do ramo de vestuário que estão dando mais de 100 empregos no município de Rebouças, lá. A Lula e Malhas e a Progresso Uniformes. A prefeitura paga o aluguel, eles têm o compromisso de usar esse imóvel, manter esse imóvel e contratar trabalhadores, trabalhadoras, porque a maioria é mão de obra feminina, inclusive, nessas duas fábricas que a gente tem lá. Inclusive, foi expandido isso, o compromisso é que se gere até 150 empregos numa empresa que está gerando em torno de 80 atualmente. Por causa da pandemia, teve algum problema, mas deve começar a contratar também a partir do próximo ano. E a nossa ideia é alugar mais barracões e trazer novas empresas nessa modalidade. Inclusive, já reservei em torno de R$15 mil por mês para fazer mais incentivo nessa modalidade, que a gente acha uma modalidade interessante. Existem pessoas na cidade que têm dinheiro, investem, constroem o barracão, a prefeitura se compromete de pagar o aluguel por 10, 15 anos para retornar esse investimento para esse investidor. Ao mesmo tempo, as empresas se instalam e geram emprego na cidade. Gerando emprego, vai rodar a roda da economia, né? Vai gerar muitos outros empregos diretos, muitos outros negócios, a arrecadação da prefeitura vai aumentando. Daqui a pouco, esse investimento que a gente está fazendo até vai sumir, digamos assim, porque o aumento da arrecadação e o crescimento econômico da cidade vai compensar. Então, são ideias do tipo dessa que a gente pretende estimular, sem falar que pretendemos adquirir novas áreas de terreno, fazer concessões de áreas que a gente tem para a instalação de novas empresas. É mais ou menos dessa maneira
que a gente pensa que vai gerar mais renda, gerar mais emprego e se afastando das crises que possam ir aparecendo aí pelo nosso caminho. Para elaborar, para montar esse programa, a Folha Dirati Vale do Mel, nós abrimos espaço para que pessoas da comunidade enviassem os seus questionamentos. A gente selecionou aqui uma pergunta da Vanessa Padilha. Abre aspas. Gostaria de saber se existe algum projeto de construção de um CEMEI nas mediações da Vila Cruzeiro, porque as crianças tentam vaga no CEMEI Joaquina, que fica longe. Algumas famílias conseguem pagar transporte particular, outras tentam com o ônibus escolar. Mas, além de passar super cedo, não é seguro nem apropriado para crianças que frequentam um berçário, por exemplo. Foi aumentado o número de salas no CEMEI Joaquina, mas ainda assim não supre toda a demanda. É verdade, nós temos uma demanda grande pela educação infantil e essa demanda tende a aumentar. Então, no próximo mandato, nosso compromisso é construir uma nova creche na cidade. Inclusive, já temos um projeto cadastrado no PAR, né, no Ministério da Educação, e vamos lutar agora para viabilizar a liberação desse recurso. E iremos aumentar a creche Iracema, que é mais ali, fica meio perto até da região da Vila Cruzeiro. Utilizando a atual sede da terceira idade, agregando essa sede da terceira idade para esse CEMEI. Claro, construindo uma nova sede melhor e mais moderna para a terceira idade. A gente vai ter que fazer essas duas coisas. Mas, então, existe a possibilidade da gente ter a ampliação dessa creche e a construção de um novo CEMEI, que nós iremos fazer também na área urbana para atender essa demanda que existe. Mas a gente já aumentou bastante. Na própria pergunta, já estamos falando da ampliação do CEMEI Joaquina, que a gente construiu novas salas e ampliou. Então, já vamos atender bastante essa demanda. E com essas novas obras que a gente pretende fazer, com certeza iremos atender. Essas obras já têm um projeto, Zac? Já tem o projeto e já está cadastrado no PAR, né? Inclusive verdinho lá, né? Aprovado já o projeto, só esperamos a liberação da verba, que é a parte mais difícil. Teremos que usar os nossos deputados federais lá em Brasília para trabalharem em cima dessa liberação. A ampliação do CEMEI Iracema ainda não tem projeto, mas é uma ideia nossa e iremos colocar em prática. O diretor-geral da ANSESPAR, atual presidente interino, Vanderlei Cava, enviou uma pergunta aos candidatos a prefeito que estão sendo entrevistados. A pergunta é a seguinte, abre aspas, o que poderia ser feito em nível de ANSESPAR para atrair novas indústrias e empresas para os nossos municípios, para poderem gerar mais empregos aos jovens e à população em geral? Então, esse é um desafio grande. Eu acho que um pouco das ideias que eu já abordei, inclusive aqui, servem também para todos os municípios da região. E eu penso também que é importante a gente discutir isso no âmbito da ANSESPAR, uma política regional de geração de emprego e renda. Porque, às vezes, a gente fica pensando isoladamente, cada um no seu município, e acaba desperdiçando oportunidades, né? Como, por exemplo, o governo do Estado tem uma política de atração de empresas onde ele trata mais regionalmente o assunto. Implantar, por exemplo, distritos industriais na nossa região, repartindo o ICMS. Porque um dos grandes problemas que tem, por exemplo, se instala uma empresa em Irati, fica todo o ICMS em Irati e recebe subsídio do governo do Estado, que é tirado de todos os paranaenses, de todos os municípios do Estado. Então, essa é uma injustiça fiscal que existe e que precisa ser corrigido. Então, o que pode ser feito? É uma discussão no âmbito da ANSESPAR, com todos os municípios envolvidos, né, para estabelecer distritos industriais que há uma tendência, por exemplo, de ser na cidade de Polo, Irati e tal, mas que fosse depois redistribuído os empregos e também o ICMS que fosse gerado desses empreendimentos, fazendo com que houvesse uma maior justiça na distribuição dos recursos e um maior desenvolvimento regional. Ok. Candidato, falando sobre o asfalto entre Irati e São Mateus do Sul e de Rebouças ao Marmeleiro, aproximadamente 60% da extensão do município de Rebouças, né, pertence ali, a extensão da estrada pertence a Rebouças, né,
desse projeto. Como fazer disso um ponto de geração de renda para o município? E o ISS gerado da obra pode ter uma destinação específica? O ISS da obra, que já começou, inclusive, a entrar, é uma receita importante, né, para fazer com que faça esse equilíbrio do caixa da prefeitura e tal, para fazer novos investimentos. Inclusive, ao longo desse trajeto, que você falou, tem 60% do município de Rebouças que vai ser cortado por esse asfalto Irati a São Mateus. Eu acho que nós vamos ter uma oportunidade de desenvolvimento muito grande nessas comunidades, como Riozinho dos Santos, Faxinal dos Francos, Salto, Marmeleiro dos Soares, Marmeleiro, Barro Branco e Turvo, né, que são as comunidades que vão ser cortadas por esse trecho de asfalto. E também o acesso nosso, né, de Rebouças até o Marmeleiro, que vão ser mais 12 quilômetros, também nós vamos ter, com certeza, ao redor dessa rodovia, um desenvolvimento bastante grande, e muitos negócios poderão surgir com essa infraestrutura nova. A gente sabe que infraestrutura é tudo. Nenhuma cidade se desenvolve se não tiver infraestrutura. Graças a Deus, Rebouças está sendo muito privilegiada, né, em termos de infraestrutura, porque a gente vai ter aqui, né, 60% do município cortado com asfalto de Irati a São Mateus, e teremos a nossa ligação do Marmeleiro até a Rebouças. Então, graças a Deus, né, estamos sendo bastante privilegiados com as obras de infraestrutura, e o futuro que nós espera é extraordinário. Rebouças vai crescer muito nos próximos anos, e para isso vai precisar ter bons gestores. E eu, com o Fábio, temos experiência, competência comprovada e estamos preparados para acompanhar esse ritmo de progresso que vai chegar. Cara a cara com a política. Zac, quem nos enviou um vídeo também com uma pergunta foi a presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, da seccional de Irati, a Sônia Gercheski. Eu sou a Sônia Gercheski, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção Irati, a qual o seu município pertence. A minha pergunta ao senhor candidato é sobre qual a sua proposta no seu plano de governo para o seu município para combate efetivo à violência contra a mulher. Então, nós temos lá no município de Rebouças o serviço do CREAS, né? O CREAS tem a diferença do CRAS e do CREAS é que o CRAS trabalha mais a questão da prevenção e tal, e o CREAS já trabalha quando a violência acontece. Então, nós vamos ter que trabalhar o CREAS e o CRAS combinados, né? Junto com a Secretaria de Assistência, as demais secretarias que também possam se envolver nesse trabalho, para que a gente possa reduzir a violência contra a mulher. Eu acho que os programas que já existem têm que ser melhor articulados agora na próxima gestão, e a gente pretende fazer isso com esses órgãos que eu falei. Candidato, qual a sua visão, né, e as suas propostas sobre o meio ambiente? Então, a gente está vendo, né, todos os problemas climáticos, né, que estão acontecendo no Brasil e no mundo, né? E na nossa região também já começam a aparecer alguns fenômenos climáticos severos, e a gente tem que ter uma preocupação muito grande com a questão do meio ambiente. Na nossa gestão, a gente já fez alguns esforços neste mandato, nesse sentido, em relação à proteção de nascentes, proteção de rios, e fizemos também o programa Ecotroca, que foi um programa importante, que combina lá a produção do agricultor familiar que é comprada e é trocada pelo lixo reciclável nas vilas da cidade. Então, ele combina várias coisas, né? E é fundamental também para o meio ambiente isso. A coleta do lixo, que é importante que a gente faça um trabalho cada vez maior no sentido de que a população vá separando cada vez mais o lixo, né? O lixo que não é lixo, do lixo que tem que ser dada a destinação final, e que a gente paga caro por esse serviço. Então, a ideia nossa é continuar com essas políticas e desenvolver novas políticas
para que a gente possa ter um trabalho mais efetivo no meio ambiente. A gente sabe que é um desafio grande, que a questão econômica pesa muitas vezes para que as pessoas derrubem florestas, cheguem mais perto dos rios, das fontes d'água e tal, mas é fundamental que a gente trabalhe muito em cima disso, buscando cada vez mais melhorar a questão do meio ambiente como um todo, principalmente em razão de todos esses alertas que a gente tem tido na natureza. Candidato, o analista político e sociólogo Giuliano Pedroso também faz um questionamento em vídeo. Vamos acompanhar. Olá a todos que nos acompanham aqui na Folha de Irati. Um dos temas que eu gostaria de perguntar aos candidatos é a respeito do financiamento de campanha. Muito tem se discutido sobre fundo eleitoral, fundo partidário. Eu gostaria de saber como eles pensam em financiar suas campanhas. Se eles farão uso de recurso público, se eles buscarão apenas financiamento privado, como eles pretendem tratar desse assunto. Muito obrigado. Então, eu acho que nós temos avançado na questão de financiamento de campanha. Depois de todos os escândalos de corrupção que a gente viu, né, ser mostrado claramente à luz do dia, a gente está vendo que a raiz da corrupção vem do financiamento de campanha. Então, já foi proibido o financiamento de empresas, está limitado o financiamento também privado das pessoas físicas também, foram avanços importantes, e há uma quantia também de financiamento público nas campanhas, né, de dinheiro público que é destinado no orçamento federal e depois é repassado aos partidos públicos. Eu, particularmente, sou a favor do financiamento público de campanha, puro. Eu acho que o custo para a sociedade é bem menor do que permitir o financiamento privado por causa da corrupção. A gente sabe que quem financia a campanha depois vai tentar ter influência e vai tentar, de alguma maneira, tirar o valor que investiu. Então, acaba saindo do povo do mesmo jeito. Eu penso, então, que o financiamento público ele daria mais igualdade, né, mais igualdade nas disputas, seria aquele valor para as campanhas, e Zé Fini, como diz a turma, e isso faria com que não se houvesse amarra entre o setor privado e o setor público, né, não se misturasse negócios privados com negócios públicos, que é a raiz da corrupção. Particularmente, eu acho o financiamento público melhor. Agora, pode ser também um financiamento misto, né, um tanto público e com essas limitações que já foram colocadas na forma de financiamento, também foram avanços importantes. Particularmente, sou a favor do financiamento público, porque a raiz da corrupção vem do financiamento das campanhas. E a desigualdade é muito grande na campanha quando é permitido o financiamento privado, porque, evidentemente, quem tem mais dinheiro tem mais chance. Então, eu acho que o financiamento público traria dois benefícios: combateria a raiz da corrupção e também traria mais igualdade entre os candidatos. E como vai vir o recurso da sua campanha? Da minha campanha, parte deve vir do fundo eleitoral, até agora não veio nada, né? Porque eu defendo o financiamento público, mas não tem regras também para a distribuição desses recursos para os partidos cumprirem. Esse é um problema. Que, na medida em que for ampliando o financiamento público, os nossos legisladores têm que pensar como é que vai ser distribuído o dinheiro, porque fica muito centralizado nos diretórios estaduais e fica muito critério subjetivo para distribuir os recursos. Tem que distribuir como a FPM. Talvez distribuir proporcionalmente, criar alguma forma, né? É claro que os partidos também têm que ter estratégia, não podem, mas uma parte do dinheiro, digamos metade do dinheiro, ser distribuído de forma mais equânime. E a outra metade ficar a critério dos partidos, talvez fosse o regime melhor para distribuir esses recursos. Então, eu penso que uma parte vai ser financiada por esses recursos do fundo eleitoral, enfim, que é destinado do governo no orçamento público, e uma parte financiamento privado, né? Privado, que eu digo, recurso meu e do vice-prefeito. Porque está muito difícil também, ninguém tem dinheiro para estar investindo em campanha, né? Prefeito, uma pergunta que ficou para trás, ou duas, na verdade. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre a questão de folha de pagamento. Como que está o impacto da folha de pagamento dentro da prefeitura? E quando a gente falou em meio ambiente, Rebouças era muito forte na questão de faxinais, né? Como que está essa questão de meio ambiente e faxinais em Rebouças?
Então, para os faxinais, a gente fez os repasses do ICMS ecológico, conforme as regras de distribuição desses recursos. Os faxinais continuam funcionando no município de Rebouças, embora com desafios imensos, porque são áreas, parte das áreas são agricultáveis e a necessidade de geração de renda e de sobrevivência das famílias vão sufocando os nossos faxinais, é um desafio a manutenção desse sistema. E o que mais que se perguntou mesmo? Eram os faxinais e... folha de pagamento. A folha de pagamento. Folha de pagamento é o maior desafio das prefeituras. É muito sensível isso. Uma mexida nisso pode colocar em risco toda a gestão de um prefeito. Porque ali está metade do dinheiro da prefeitura. Se você não saber fazer um reajuste, fazer um plano de carreira e tal, você pode acabar enterrando a gestão. É fundamental saber administrar a folha de pagamento, justamente para que os prefeitos não fiquem meros administradores da folha de pagamento. Porque se subir demais o gasto com o pessoal, acabou a capacidade de investimento na prefeitura, prejudicou a saúde, prejudicou a educação, prejudicou o funcionamento de tudo o resto que existe na gestão pública do município. Então, é fundamental ter muita responsabilidade e muita cautela. Eu sei que os funcionários merecem ganhar bem, os professores têm que ganhar bem, todo mundo tem que ganhar bem. Mas, se possível, se possível, porque a gente tem que fazer a gestão de forma muito responsável, porque metade da arrecadação do município está concentrado no gasto com a folha de pagamento. Então, tem que saber mexer com isso. Eu, particularmente, sou a favor, Newton, do seguinte, que o gasto com o pessoal teria que evoluir na mesma proporção da receita. Eu não tem outra forma, porque senão gera um desequilíbrio. Então, aumentou a arrecadação do município, os funcionários poderem ter o aumento mais ou menos na proporção da evolução da arrecadação, desde que esteja num patamar adequado, porque eu acho que se gastar mais da metade da receita do município, que é a folha de pagamento, acabou a capacidade de investimento. Então, ele tem que estar abaixo de 50%. Nesse patamar, eu sou a favor de evoluir a receita e os funcionários também terem um reajuste, uma evolução no salário proporcional a isso. Qual que é o índice? O índice nosso tem ficado abaixo de 50%. E é por isso que o município tem ido bem. Porque no primeiro ano nós fechamos em 53,6%, no primeiro ano da gestão. Para isso dar uma ideia de como que estava a folha antes da gente entrar. No limite. Meio no limite, quase se passasse 54% já é uma infração à lei de responsabilidade fiscal. Então, a gente conseguiu fazer com que a trajetória dela ficasse abaixo de 50%. Gastou mais da metade da receita com o pessoal. Eu repito, o município não vai fazer nada para o povo, vai ficar só pagando o salário do funcionário e mantendo a máquina. Bom, candidato, para a gente encerrar, então, eu gostaria que você respondesse uma pergunta. Por que você deve ser o próximo prefeito de Rebouças? Então, aqui nesta entrevista, que eu achei até que foi uma entrevista bem boa, a gente fez uma conversa bem boa aqui, abordamos assuntos profundos aqui, assuntos importantes do dia a dia da gestão pública. Tomara que a gente possa ter realmente passado a ideia do que é, até porque eu acho que o eleitor esclarecido ele faz a escolha certa. Então, eu acho que por tudo isso que a gente falou aqui, a gente se mostra como alternativa efetiva e concreta de continuidade do desenvolvimento que a Rebouças está tendo, que a Rebouças está crescendo, graças a Deus, e a gente tem que garantir isso para os próximos anos. É importante a continuidade no trabalho, porque a descontinuidade de programas e de ações é um dos problemas que a gente tem nos municípios, não só o município de Rebouças, mas em todos os municípios do Brasil. Às vezes começam programas, gestões boas, gestões sérias, gente honesta, trabalhando, fazendo, se empenhando pelo melhor do povo, e às vezes acaba sendo interrompida por uma escolha errada. Então, eu acredito que a continuidade é importante. Nesses próximos 4 anos, como o Fábio Chiqueto, meu vice, fala, ele falava que nós ia fazer um grande mandato, até eu ficava meio com receio quando ele falava nos palanques na campanha passada. Graças a Deus, fizemos um grande mandato, investimos mais de 20 milhões no município,
preparamos o município para um crescimento maior para o próximo mandato e para os próximos anos, para as próximas gerações, com a chegada do asfalto de Rebouças ao Marmeleiro, com esse asfalto de Irati a São Mateus, que também percorre a maior parte do território do município de Rebouças, as oportunidades que vão aparecer serão grandes e a gente tem que aproveitar essas oportunidades. E para aproveitar essas oportunidades que vão surgir com a infraestrutura melhor do município, com a prefeitura mais equipada, com máquinas novas, com asfalto distribuído nos bairros, para aproveitar essas oportunidades, tem que ter gente competente, gente que saiba o que está fazendo e que tome as decisões certas. E a gente já provou para o povo de Rebouças que a gente tem competência, que a gente tem honestidade, que a gente coloca pessoas certas, que a gente corrige quando tem que corrigir, quando tem que fazer mudança na gestão, a gente tem coragem e tem capacidade de decisão para fazer isso, e por isso, Zac e Fábio Chiquito devem continuar à frente da gestão do município de Rebouças, pelo bem do nosso povo e pelo progresso do município. Obrigada, candidato, pela sua participação, por ter aceitado esse modesto convite, a sua participação valiosa. Boa sorte. Eu que agradeço vocês aí, foi uma conversa bem boa, como falei, abordamos assuntos profundos e coisas importantíssimas para o nosso povo refletir. Um grande abraço a todos. Durante o programa Cara a Cara com a Política, todos os candidatos de todas as cidades estão sendo convidados a participar das entrevistas. Hoje nós entrevistamos o prefeito e candidato à reeleição, Luiz Everaldo Zac. Também o candidato Chico Bir foi convidado, mas, por opção dele, não veio conceder a entrevista. Fica o registro para que a população entenda isso. E a gente gostaria de fazer um agradecimento também ao Zac, que veio dar essa entrevista, a Tânia Lisboa e a Jaque, que participaram também, e do Branda Lise, né, da Brand Vídeos, que faz toda essa produção, toda essa entrevista, e aqui no seu estúdio aí fica o nosso agradecimento. Tá? E agora, até o próximo candidato. Cara a cara com a política.